Bom, pessoal, então bem-vindos à nossa primeira aula de eletromagnetismo. O que vem a ser eletromagnetismo? É o estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos da matéria. E a gente desenvolve esse estudo por meio da física básica da eletricidade e do magnetismo e das interações entre campos elétricos e magnéticos e por meio de ferramentas matemáticas bem afiadas. E essas ferramentas são cálculo diferencial integral associado a vetores, que nós chamamos de análise vetorial. É álgebra vetorial somada ao cálculo diferencial integral. Ou, pensando de uma forma mais ampla, é cálculo diferencial integral com geometria analítica. E junto com isso, física. Então, essa é a base que nós precisamos para compreender as leis da eletricidade e do magnetismo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir o conceito de vetores. É claro, vocês já estudaram vetores no passado, mas é bom recapitular isso. E eu gosto dessa introdução, fazer de uma forma bem lenta, bem detalhada, porque, por experiência, para quem leciona essa disciplina há 20 anos, quando chega na parte mais avançada, os alunos erram os conceitos básicos. Então, vamos em frente. Vetores. O que é um vetor, hein? O que vem a ser um vetor? Vetor é uma entidade matemática que se caracteriza por possuir três coisas: módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. O que vem a ser um módulo de um vetor? Módulo é o valor do vetor, é o tamanho do vetor, é o comprimento do vetor, é a intensidade do vetor, é a magnitude do vetor, é quanto ele vale. Tá? Então, módulo é o valor deste vetor, tá? Desta entidade matemática. Direção é o ângulo que esse vetor forma com uma reta de referência. Então, a gente escolhe uma reta de referência e vê qual é o ângulo que esse vetor forma. Bom, se ele forma um ângulo, ele é um ente geométrico. Então, essa já é uma característica. A gente vai representar um vetor por um segmento de reta orientado. Então, esse segmento de reta, ele pode formar um ângulo com uma reta de referência. Esse ângulo é a direção do vetor. Então, direção é um ângulo. Sentido é para onde esse vetor aponta. Se o vetor é um segmento de reta orientado, esse segmento de reta é uma flecha. Ela aponta para algum canto. Para onde ela aponta é o sentido do vetor. No dia a dia, as pessoas fazem muita confusão entre direção e sentido. Alguém pergunta para a pessoa: você sabe onde que fica o aeroporto? A pessoa fala: vai nessa direção, e aponta o braço lá para o alto. Se você seguir ao pé da letra o que ela disse, como direção um ângulo, você vai seguir o ângulo do braço dela, e você vai levantar voo. E não é isso que você está querendo. Direção é sempre um ângulo. Sentido é para onde aponta. Então, deveria responder para a pessoa: você sabe onde que é o aeroporto? Você vai nesse sentido. Tá? Apesar que os livros, geralmente de língua inglesa, de física, não distinguem muito direção de sentido. Tá? Eles afirmam basicamente que vetor tem módulo e direção apenas. Na nossa língua, é importante fazer essa distinção também do sentido. Módulo, direção e sentido. Então, um vetor, ele nada mais é que uma entidade representada por um segmento de reta orientado. Então, está aqui um segmento de reta orientado. Está aí. Isso é um vetor. O tamanho desse vetor, esse tamanho é o módulo dele.
O ângulo que forma com uma reta de referência, eu vou passar essa reta aqui, ó. Reta de referência. Este ângulo θ, geralmente a gente representa ângulos por letras gregas. Ângulo alfa, ângulo beta, ângulo θ e assim por diante. Esse ângulo θ é a direção. E o sentido é para onde ele aponta. Se eu chamar aqui O de origem e P a extremidade, o sentido é de O para P. Então, é assim que a gente identifica um vetor. Então, essa é uma característica importante dos vetores. São entidades matemáticas que têm característica geométrica, então isso é importante. As grandezas físicas, o que é uma grandeza física? É tudo aquilo que é passível de medição. Tudo que você pode medir é uma grandeza física. E as grandezas físicas se dividem em duas categorias. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? É aquela grandeza que é completamente definida apenas pelo valor e unidade. Se você entende completamente a grandeza apenas com o valor dela e a unidade, essa grandeza é uma grandeza escalar. Por exemplo, a massa de um corpo. Eu falo, um corpo tem 5 quilogramas. Você não precisa de mais nenhuma informação. 5 é o valor, quilograma é a unidade, você entendeu? Se eu falo tempo, que horas são agora? Agora são 3 horas. Você não precisa de mais nada. Basta o valor 3 e a unidade hora. Energia, se eu falo que a energia de um corpo é de 10 calorias, você não precisa de mais nada. 10 é o valor, caloria é a unidade. Está completamente definida. Agora, uma grandeza é dita vetorial quando, para ela ser completamente definida, ela necessita, além do valor e unidade, ela necessita de uma direção e um sentido. Além do valor e unidade, precisa da direção e do sentido. Por exemplo, deslocamento é uma grandeza vetorial. Se você diz, eu me desloquei 10 metros, não está completamente definido. Eu posso perguntar, você se deslocou 10 metros para onde? Essa pergunta fica faltando, porque fisicamente, deslocar 10 metros para um lado ou 10 metros para o outro vai fazer diferença no sistema físico. Afeta a física do problema. Então, se você falar que se deslocou por 10 metros, eu preciso saber para onde você se deslocou. Só este valor e unidade não fica completo. Você fala, eu me desloquei 10 metros da porta para a janela. Tá bom, mas ainda assim não está completamente definido. Eu preciso saber como você se deslocou. Como se deslocou por esses 10 metros? Pois esse como, essa maneira de você se deslocar, afeta o sistema físico. Eu me desloquei. Você se deslocou horizontalmente da porta para a janela ou você se deslocou da porta para a janela por um plano inclinado, subindo uma rampa. O efeito físico é diferente. Então, deslocamento precisa, além do valor da unidade, saber como foi deslocado e para onde foi deslocado. Se para onde foi é o sentido, como foi é a direção. Então, deslocamento, para ser completamente definido, eu preciso, além do valor da unidade, uma direção e um sentido. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. Por exemplo, eu digo para você, eu me desloquei 10 metros horizontalmente da esquerda para a direita. Agora está totalmente definido. Eu consigo entender o sistema físico. Velocidade também é uma grandeza vetorial. Não adianta você falar que sua velocidade é de 100 km por hora. Você está com uma velocidade para qual sentido? Se for
da direita para a esquerda tem um efeito físico, da esquerda para a direita tem outro, de cima para baixo. Você fala, da esquerda para a direita, tá bom. Com qual direção? Você pode se deslocar da esquerda para a direita horizontalmente, você pode se deslocar de maneira inclinada. Aí você tem que dar o ângulo de inclinação, 30 graus, 50 graus e assim por diante. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. E temos outras. Aceleração é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. Força, a gente vai estudar força elétrica, então vamos precisar fazer um tratamento vetorial. Vamos ver que cargas agem à distância, então preciso entender o deslocamento da carga. E nesse entendimento, a gente vai usar vetores. Então, como é que eu represento um vetor? É um segmento de reta orientado, é uma flecha. Está aqui um vetor. Ó. Essa flecha em azul é a representação de um vetor. Todo vetor tem um nome. Geralmente esse nome é uma letra sobre a flecha. Então está aqui o nome do vetor. Ó. Esse aqui eu falo vetor A. E para indicar que esse A é o nome do vetor, a gente escreve esse A em negrito. Repare que essa letra está em negrito. Então, letras em negrito, a partir de agora, serão vetores para a gente. Representa o vetor. Vou repetir, porque eu sei que chega lá na frente, na prova, todo mundo erra. Letras em negrito representam uma grandeza vetorial, representam um vetor. Tá? Então, o que é essa letra A em negrito? É o vetor A. É o vetor A. Então, a letra em negrito é o vetor A. O tamanho do vetor, o módulo dele, o tamanho, recebe o mesmo nome dele. Só que a gente vai fazer uma distinção. A gente vai usar a letra A em itálico. Ó, aqui está em itálico. Aqui está em negrito. Negrito representa o vetor, com módulo, direção e sentido. Em itálico só representa o módulo do vetor. Somente o módulo do vetor. No caderno, na lousa, em ambientes que a gente escreve, não dá para ficar escrevendo um vetor em negrito. Por exemplo, eu vou escrever o vetor A. Eu teria que fazer assim para escrever. Opa, que isso? Eu teria que fazer assim para escrever o vetor A. O que não é vantajoso. Tem que pintar esse vetor, essa letra inteirinha em negrito aqui, ó. Para representar um vetor. Tá? Então, como é que a gente faz isso no caderno, na lousa e etc? Existe uma outra maneira. É escrever a letra em itálico e colocar uma flechinha em cima dele. Assim. A letra com a flechinha representa o vetor. É a mesma coisa que a letra em negrito. Letra em negrito ou letra com flechinha representa o vetor. E letras em itálico, sem flechinha, ou o vetor com flechinha, mas entre as barrinhas de módulo, representa módulo do vetor. Então, isto aqui representa vetor. E isto aqui representa módulo do vetor. Então, eu vou alternar entre essas representações. Ora eu vou usar o vetor em negrito, ora eu vou usar assim. Ora eu vou usar o módulo do vetor, a letra em itálico, ora eu vou usar o módulo do vetor assim. Tudo bem até aqui, pessoal?
Sim, professor. Ok. Bom, vocês já estudaram vetores, não já? Sim. Vocês acham que é muito básico? Quer que pula essa parte? O problema é, tem que se garantir que lá na frente esteja sabendo isso. Pode continuar a revisão, professor. Acho que é bom, né? É bom? Então tá ok. É. Então tá. Então vamos lá. Então, ó, o vetor também pode aparecer com a letra com a flechinha em cima. E o módulo pode aparecer entre barrinhas ou simplesmente a letra em itálico. Então, olha aqui, ó, um vetor. O vetor, esse aqui é o vetor A. Ele tem módulo 3 centímetros. Por que ele tem módulo 3 centímetros? Porque o tamanho dele é 3 centímetros. Olha o vetor B. Tem módulo, ele vai de 4 até 10. Então, ele tem 6 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o vetor B tem módulo 6. Então, o módulo é o tamanho dele apenas. O vetor é tudo. É o módulo, a direção. Qual é a direção? É o ângulo que isso aqui forma com uma reta de referência. Tá? E o sentido é para onde eles estão apontando. Normalmente, em sistemas de orientação, a gente usa a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? É um sistema coordenado para determinar ou para fixar nesse sistema de coordenada pontos de referência chamados pontos cardeais, pontos colaterais. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Tá? São esses 4. Aqui estão os pontos cardeais. Essa estrutura leva o nome histórico de Rosa dos Ventos. O norte fica sempre na parte de cima. O sul, sempre na parte de baixo. O leste, ou este, a mesma coisa, sempre à direita. E o oeste à esquerda. Formando 90 graus entre norte e leste, 90 graus entre leste e sul, 90 graus entre sul e oeste e 90 graus entre oeste e norte. O meio termo aqui, ó, que é a bissetriz desse ângulo, 45 graus, aqui vai ter entre o norte e o leste, temos o nordeste. Entre o leste e o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. E entre o norte e o oeste, o noroeste. Está aqui. E se a gente quiser, a gente pode subdividir mais ainda. Norte, nordeste. Entre o norte e o nordeste, temos o nor-nordeste. E entre o nordeste e o leste, nós temos o leste-nordeste. Está aqui e assim por diante. Não vamos ficar entrando em todos os nomes que tem aqui, mas é importante saber que a Rosa dos Ventos é um sistema de orientação. Ela te dá para onde você está indo, ou seja, um sentido, e com qual ângulo você está indo, uma direção. Se eu medir o quanto é o caminho nisso, eu tenho um vetor associado a isso. Então, é comum, por exemplo, um piloto de avião. Imagine que um piloto de avião, a torre de controle peça as coordenadas dele. Ele pode dar uma resposta assim. Minhas coordenadas são 540 km por hora, 30 graus, nordeste. 540 é o valor, quilômetro por hora unidade, isso aqui é módulo. É o módulo da velocidade. 30 graus é a direção da velocidade.
E nordeste é o sentido. Então, quer dizer que ele está com uma velocidade de 540 km por hora, 30 graus. Fala, mas 30 graus em relação a quê? A um plano de referência. Normalmente, os pilotos têm um código já pré-definido quais são os planos de referência. Normalmente, é o solo ali. Então, ele está 30 graus inclinados em relação ao solo. O solo está aqui, o piloto está aqui, ó. Assim. 30 graus indo para o nordeste. Então, isso são coordenadas dentro de um sistema vetorial. O que são vetores iguais? Vetores iguais são vetores que têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Não significa que esses vetores estejam no mesmo lugar, mas todo vetor, todos os vetores que estiverem no mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, são vetores iguais. Por eles não estarem no mesmo lugar, eu posso imaginar esses vetores como sendo cópias deles. Olha esta figura aqui, ó. Este vetor tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse. Todos têm o mesmo módulo. Todos eles estão com a mesma inclinação. Ou seja, todos eles estão apontando na mesma direção. E estão apontando para o mesmo lado, estão no mesmo sentido. São vetores iguais. Os vetores iguais distribuídos no espaço, a gente diz que eles formam uma classe de equipolência, ou seja, eles têm o mesmo poder. Qualquer um desses vetores, se eu pegar esse, eu pegar esse, eu pegar esse, é equivalente. Tá? Quando é que dois vetores são paralelos? Quando eles apontam no mesmo sentido e têm a mesma direção. Não precisa ter o mesmo módulo. Olha, esse vetor de cima tem módulo menor que o vetor de baixo, mas são paralelos, porque ambos apontam para o mesmo lado e o ângulo que forma com a horizontal é o mesmo. Se eu traçar uma reta horizontal aqui, medir esse ângulo, e uma reta aqui, medir esse ângulo, está o mesmo. Então, eles são paralelos. A distância entre os vetores é mantida constante, ou seja, esses vetores não se cruzam. O que são vetores antiparalelos? Vetores antiparalelos são vetores que têm, a gente poderia dizer, a mesma direção em sentidos opostos, mas a gente pode afirmar que são vetores também paralelos, porém de sentidos opostos. Se um está para a direita, outro está para a esquerda. A diferença angular de um para o outro é de 180 graus. Ó. Então, esses vetores, um aponta para a direita, outro aponta para a esquerda. Eles são antiparalelos. Soma de vetores. Eu posso somar vetores? Posso. Como que eu faço a soma de vetores? Tem duas maneiras. Eu posso fazer a soma geométrica dos vetores ou a soma algébrica dos vetores. Posso somar os vetores de duas formas, ou geométrica ou algébrica. A geométrica, existem dois métodos clássicos de somar geometricamente vetores. A chamada regra do polígono e a regra do paralelogramo. Na verdade, só existe uma regra que é paralelogramo. O polígono é um método simplificado de fazer esse aqui. Mas a gente vai ver os dois. E a algébrica também temos algumas formas. Vamos começar vendo, primeiramente, a geométrica. Olha esse vetor A. Esse vetor A, negrito é o nome dele, ele tem um tamanho, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Olha o vetor B. O vetor B. Ele tem um
um tamanho, tem uma direção e tem um sentido. Eu posso somar esses dois vetores? Posso. Espera aí, só passar aqui para frente para ver se tem o que eu quero. Não. Deixa eu só abrir um arquivo aqui, só um momentinho, para ver. Eu queria uma figura, não está aqui? Achei que tivesse. Deixa eu ver. Só ver se eu acho aqui. Só ver se eu acho. Pera lá. Tinha uma animação bonitinha, tudo. Onde foi parar? Não está aqui. Deixa eu só pegar minha cadeira externa. Esses são os imprevistos de aulas online. Só um momento. Poxa, não está aqui. Deixa eu só ver se ele acha alguma coisa aqui. Não é isso. Ué, não está aqui. Espera lá. Não é esse. Mais um aqui, só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Sabe onde foi parar isso agora?
Não, acho que não é nada. Bom, se eu não achar agora, eu procuro depois. Deixa eu só procurar mais um aqui. Vetores. Vamos ver. Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver se aparece por aqui. Último, vamos ver se não achar, deixa. Aí se eu não achar, na próxima aula eu ponho mesmo que fique. Só ele ver. Tinha umas animações, eram tão bonitinhas e bem didáticas para a gente entender a soma de vetores. Deixa eu só... que é muito arquivo aqui. Deixa eu ver. Este não.
Também não. Será que pode estar isso? Bom, enfim. Semana que vem eu acho isso com calma e mostro para vocês, apresento. Tá? Mas os vetores, eles podem se somar por duas propriedades. A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Vamos começar com o polígono. O polígono diz o seguinte: dado dois vetores, um vetor A e um vetor B, um vetor A e um vetor B, eu quero somar esses vetores. Polígono diz, você vai colocar... Professor, o senhor está falando alguma coisa? Extremidade de um vetor com a origem de outro vetor. O que é extremidade? É a pontinha da flecha. Isso é extremidade. O professor está sem áudio. O que é origem? Origem é a parte traseira da flechinha. Então, a regra do polígono... Professor? Diz, coloque a extremidade de um vetor com a origem do outro vetor. De qual vetor? Tanto faz a ordem. Você vai ver que a ordem não interfere. Então, a extremidade é a ponta da flecha. Origem é a parte traseira da flecha. A gente costuma brincar, chama a extremidade de cabecinha do vetor e a origem de bundinha do vetor. Regra do polígono é enfiar a cabecinha de um vetor na bundinha do outro vetor. É isso que você vai fazer aqui. Então, olha... Alguém dá um salve nele lá no Zap. Isso aqui vai ficar. Deixa eu apagar. Não era isso que eu queria. Apagar aqui, ó. Vou apagar este cara aqui. Ó, e como é que eu faço isso? Eu vou juntar esses vetores. Eu posso movimentá-los? Eu posso. Desde que eu não mude nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Eu posso movimentá-los. Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar o vetor B, ó. Eu vou pegar o vetor B, só ver se eu consigo. Professor. Consigo marcá-lo de alguma maneira. Deixa eu ver aqui. Tem esse telefone tocando aqui, caramba. Só um minutinho, deixa eu tampar isso aqui, pessoal. De onde está ligando isso aqui? Na hora da aula. Bom, hoje a aula está mais complicada, começando pelo Teams. E agora, ó, o que eu queria fazer era recortar isso aqui. Eu não sei se ele me dá opção de corte. Não dá.
Deixa eu ver aqui. Ó, mas o que eu vou fazer é, eu vou recortar aqui de um jeito. Fazer assim, ó. Vamos ver se dá certo. Peguei esse vetor, ó. Ó, e eu vou colocá-lo para cá. Tá aí. Eu desloquei ele. Tá aí. Agora eu vou pegar. Eu vou pegar a bundinha, a cabecinha desse vetor e enfiar na bundinha desse. Como é que eu faço isso? Eu marco aqui. Pego agora este vetor, não posso mudar nem a direção, nem o sentido. Ó. Eu vou colocar cabecinha de um na bundinha do outro. Ó. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui não para de tocar hoje. Deixa eu tirar o som disso aqui. Só um momento. Então, enfiei a cabecinha de um vetor. Espera lá. Pessoal, eu estava professor. mudo, é isso? Sim. Ficou bastante tempo, professor. Eu professor. estava mudo. Desde o começo da Minutos explicação. já. Uns 15 Desde o minutos. momento que você estava pesquisando os negócios lá, né? Que você acabou de pesquisar, começou a dar aula lá e o trem já estava mudo. Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim. Sim, professor. Desde que hora que eu estou mudo? Alguém pode? Era algum de vocês que estava ligando aqui? É, a gente tentou ligar, chamar o Tentou senhor. ligar. Sim. Eu estava desligando e falei, mas quem que está ligando aqui? Ainda pedi desculpa para vocês pelo barulho. Não, aqui. faz uns 20 minutos, professor, que o senhor tá meio Ixi, mudo. de qual parte que vocês... Desde a hora que o senhor começou a pesquisar Desde a hora que eu as comecei a coisas, pesquisar. as coisas no seu computador, o senhor tá mudo. Tá, então vamos voltar, tá? Então vamos voltar. É que o que eu pesquisei eu não achei, então vocês não viram nada do que eu falei. Mas a próxima aula eu coloco uma animação que explique isso mais facilmente, tá bom? Mas o que é somar vetores? Vamos voltar aqui então. A soma de vetores pode ser de dois tipos. Ela pode ser geométrica, quando você faz o desenho do que dá quando você junta dois vetores. E algébrica, quando você calcula o valor, geralmente, do módulo do vetor. Geométrica é o desenho do vetor. Essa parte aqui, vocês ouviram eu falando? Ouviram, né? Sim. Essa aqui sim. Sim. Tá. Então, a geométrica é quando você desenha os vetores, juntando dois vetores, e vê quanto que dá resultante. A algébrica, você usa para calcular o módulo do vetor. A geométrica existe de dois tipos. Temos o polígono, regra do polígono para fazer soma geométrica de vetores, e regra do paralelogramo para fazer soma geométrica de vetores. A regra, na verdade, só existe uma, que é o paralelogramo. O polígono é uma aplicação do paralelogramo. Mas, didaticamente, a gente divide em duas. Vamos ver como que a gente faz isso. Então, vou começar aqui de novo. Então, vamos lá. A regra do polígono. Vamos escrever aqui. Imagine que eu tenha dois vetores. Um vetor A e um vetor B. Então, aqui os vetores. E eu quero somar esses dois vetores. Mas eu quero fazer isso geometricamente. A regra diz o seguinte: eu preciso colocar a extrema
extremidade de um vetor na origem do outro vetor. Quem é extremidade? Extremidade é a ponta da flecha. Isso é extremidade. Isso é extremidade. Origem é a parte traseira da flecha. Então, para somar dois vetores pela regra do polígono, eu pego a extremidade de um vetor e ligo a origem do outro vetor. Pego a extremidade de quem com a origem de quem? A ordem dos vetores nesta soma geométrica não importa. Posso pegar a extremidade do A e colocar na origem do B, ou eu posso colocar a extremidade do B na origem do A. Para facilitar, a gente faz uma brincadeira. A gente chama a extremidade do vetor de cabecinha, cabecinha do vetor, e a origem do vetor de bundinha do vetor. E para fazer a soma, enfiar a cabecinha de um vetor na bundinha do outro. Então, isso vai ficar assim. Olha aqui. Então, vamos enfiar a cabecinha de quem na bundinha de quem? Olha lá. Eu vou enfiar a cabecinha do B na bundinha do A. Posso? Posso. Se eu quisesse enfiar a cabecinha do A na bundinha do B, é a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Então, vamos pegar o primeiro vetor. Eu vou redesenhá-lo mais para cá. Posso? Posso. Mas eu não posso mudar nem o tamanho dele, nem a direção, nem o sentido. Então, quando vai fazer isso no desenho, tem que fazer um papel quadriculado, bonitinho. Aqui, como é uma tela digital, fica mais fácil. Eu posso fazer isso aqui. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e transportá-lo para cá. Ó. Vou transportá-lo para cá. Tá aí, eu coloquei o vetor B aqui. Não, vou pôr mais para trás, né? Coloquei o vetor B aqui. Pronto. Eu vou pegar a cabecinha do B e colocar na bundinha do A. Para isso, eu preciso transportar o A para cá, sem mudar o módulo, nem a direção, nem o sentido dele. Então, vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu faço isso, ó. Tá aí. Coloquei a cabecinha do B na bundinha do A. Só transferir esses nomes para cá. Ó. Colocar aqui o A aqui. Tá aí. E colocar o B aqui. Quando eu faço isso, eu liguei um com o outro. Quem é a soma? A soma a gente chama de resultante. É o vetor que sai da bundinha livre e aponta para a cabecinha livre. Então, a resultante é esse cara aqui, ó. Vou fazer de novo, né? A resultante vai ser esse cara aqui, ó. Ô, professor, você disse mesmo, então, que aí não tem problema. Se for o A ou o B, dá certo a mesma coisa, O resultado, né? é o mesmo. Eu vou mostrar para você já, ó. Este aqui é o chamado vetor resultante. Esse vetor resultante, ele nada mais é que o vetor A somado com o vetor B. Ah, professor, mas a ordem não importa? Não importa. E se eu tivesse colocado a cabecinha do A na bundinha do B? Poderia ter feito. Faria isso, ó. Deixa eu só fazer direitinho. Eu posso pegar, para isso eu vou transferir, preciso movimentá-lo adequadamente. Ó. Então, vou pegar o vetor A aqui, ó. Eu preciso pegar isso direito.
Eu pego o vetor A, coloco aqui. E agora eu pego o vetor B e coloco ele lá. Ó. O resultado vai ser o mesmo. Ó, se eu faço isso, tirando a bagunça, ó, o R continua sendo o mesmo. Coloquei a cabecinha do A na bundinha do B. Então, a ordem que eu faço isso, não importa. Se eu pegar essa figura aqui, ó, quem é o vetor? Ó, negrito é vetor, hein? Quem é o vetor A mais B? Pego a cabecinha do A e enfio na bundinha do B, ó. Dá este cara aqui, ó. Esse é o vetor A mais B. É o vetor resultante. Mas se eu pegasse o vetor B e colocasse a cabecinha dele na bundinha do A, também dava o mesmo resultado. Então, se eu fizer A mais B ou B mais a resultante é a mesma. Isso é uma propriedade comutativa dos vetores. Vetor A mais vetor B é igual a vetor B mais vetor A. Tá aí. E existe uma propriedade dita associativa, que é, se eu somar 3 vetores, e pelo polígono eu posso somar 3 vetores? Posso. Posso somar até mais. Então, ó, como é que eu faço a soma de 3 vetores? Assim. Por exemplo, aqui é um vetor A. Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Coloco a cabecinha do A na bundinha do B. Mas eu quero somar o vetor B com o vetor C. Tá aqui. Quem é a resultante é o que vai da bundinha livre para a cabecinha livre. Esse é o resultante. E eu escrevo que o vetor resultante é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Tá aí. E se tivesse mais vetores? Somaria mais ainda, não tem problema nenhum. Por exemplo, imagina que eu tenho um vetor A somado com o vetor B, somado com o vetor C, somado com o vetor D, somado com o vetor E. Quem é a resultante? A resultante é o que vai da bundinha livre para a cabecinha livre. É essa aqui. Ó, professor, peraí, tem um problema aí, ó. Você passou, atropelou um vetor aí no meio. Eles se cruzaram. Não tem problema nenhum. Na soma do polígono pode se cruzar. Tá bom? Então, eu posso fazer isso. E existe uma regra chamada propriedade associativa. O vetor A somado ao B mais C é a mesma coisa que o A mais B somado ao C. Pega o vetor A. Olha, pega o vetor B e soma com o vetor C. Cabecinha do B na bundinha do C. Dá esse aqui que é o B mais C. Se eu somar o A com o B mais C, dá este aqui, que é a mesma coisa que A mais B mais C. E a mesma coisa se eu fizer o caminho trocado. Eu tenho A, cabecinha do A na bundinha do B. Isso aqui dá o vetor A mais B. Ó. Se eu pegar o vetor A mais B e ligar na bundinha do C, vai dar o A mais B mais C, que é a mesma coisa que deu aqui. Então, você viu que essas ordens não alteram. Aí, nesse exemplo, cabecinha do A na bundinha do B, cabecinha do B na bundinha do C, cabecinha do C na bundinha do D. A resultante é essa aqui, ó. A mais B mais C mais D. Que é a regra do paralelogramo? O que diz? A regra do paralelogramo é uma regra mais fresca, é bundinha com bundinha.
Então, você coloca origem dos dois vetores, origem com origem, e traça um paralelogramo. Então, por exemplo, eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Deixa eu fazer no quadriculado grande, fica mais fácil. Deixa eu limpar a tela aqui, porque daí eu posso usar o quadriculado mesmo, tá? Ó, aqui fica mais fácil. E aqui eu tenho o vetor A. Não, só que aí também exagerou agora na tinta, né? Aqui eu tenho o vetor A. Aqui eu tenho o vetor A. Esse é o vetor A. E aqui eu tenho o vetor B. Vamos analisar. O vetor A tem esta inclinação, que no olhômetro, que eu vou usar o olhômetro mesmo, que é a inclinação de um quadradinho aqui, ó. Porém, ele pega 1, 2, 3, 4 diagonais do quadriculado. E o vetor B tem 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de quadradinho. Somar é repetir isso aí. Então, eu vou pegar o vetor B que está aqui, ó, e vou transportá-lo para a origem do A. Então, paralelogramo é origem com origem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O B está ali, vou transportar o B para cá. Origem com origem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o B. Reproduzi o B aqui. Posso apagar aquele ali. São vetores iguais. Então, eu pus origem com origem. Tá aí. Agora que eu pus origem com origem, o que eu faço? Das extremidades livres, eu traço linhas paralelas ao vetor oposto. Por exemplo, da extremidade do A, eu traço uma linha paralela ao vetor B, assim. Esta linha é paralela ao B. E do B, eu traço linhas paralelas ao vetor A. Eles se cruzaram, formaram um polígono aí de 4 lados, um paralelogramo, figura com lados opostos paralelos. Quem é o vetor resultante? É a diagonal desse paralelogramo, que sai da bundinha comum e a cabecinha vai para o cruzamento das linhas opostas. Então, essa é a resultante. Então, essa é a resultante. Se eu fizer polígono, dá certinho. Olha polígono, cabecinha do A na bundinha do B. Coloca a bundinha do B aqui, ó. Aí, esse aqui é o B. Dá igualzinho. Então, tanto faz fazer polígono ou paralelogramo. Polígono, cabecinha de um na bundinha do outro, traça a resultante. Paralelogramo, bundinha com bundinha, traça o prolongamento das retas paralelas ao vetor oposto, a diagonal dá o vetor resultante. Tá aí. Pessoal, são 8h44. Eu vou tocar direto aí até umas 9h30. Daí eu dou um tempo para vocês descansarem. A gente para a aula por aí, tá bom? Tudo bem, professor. Negativo de um vetor. O que é um negativo de um vetor? É o vetor que aponta para o lado oposto a ele. É um vetor idêntico a ele, ou seja, tem o mesmo tamanho, mesmo módulo, está ao longo da mesma linha, mesma direção, porém sentido oposto. Então, o negativo de um vetor é isso aqui, ó. Imagina que eu tenha esse vetor aqui, é o vetor A. O negativo dele é um vetor idêntico a ele.
só que para o lado oposto. Então, se eu pegar este vetor e colocar para o lado oposto aqui, ó, faz de conta que está do mesmo tamanho, fiz no olhômetro, tá? Esse vetor, ele vai ser o vetor menos A. O menos quer dizer que o vetor inverteu em 180 graus. Se ele estava apontado para a direita, ele passou a ficar apontado para a esquerda. Então, menos A é o vetor A multiplicado por menos 1. E esse menos 1 é apontá-lo para o sentido oposto. Então, o negativo de um vetor é o oposto, é aquele que está no sentido oposto. Por exemplo, se o vetor B é esse cara, o menos B é esse aqui, ó. E uma coisa interessante, somar um vetor com o seu negativo dá zero. Somar um vetor com o seu negativo dá zero. Claro, se um vetor é o negativo do outro, a soma deles se anula, tá? E o que é diferença de um vetor? Como que a gente faz a diferença de vetores? Tudo isso é geométrico, hein? Diferença de vetores. A diferença, o vetor diferença, é somar um vetor com o negativo do outro vetor. Quando eu somo um vetor com o negativo do outro, eu tenho um vetor diferença. Por exemplo, eu tenho um vetor A aqui, ó. Não, vou fazer assim. Eu tenho um vetor A aqui. E aqui eu tenho o vetor B. Quem é a soma? A soma que vai da bundinha livre para cabecinha livre. Esse é o vetor soma. O vetor resultante, soma. Agora, quem é o vetor diferença? O vetor diferença, o vetor soma, é o A mais o B. Quem é o vetor diferença? Ora, o vetor diferença é o A menos o B. E o que é o A menos o B? Nada mais é do que somar o A com o negativo do B. Como é que eu faço isso? Pego o negativo do B aqui. O B não está apontado para baixo? Quem é o negativo do B? É esse cara aqui, ó. Esse é o negativo do B. Tem o mesmo tamanho do B, só que está invertido em 180 graus. Se eu somar o A com o negativo do B, me dá um vetor diferença, que é esse cara aqui, ó. Esse é o vetor diferença. Somei o A com o negativo do B. Esse é o vetor diferença. Então, achar o vetor diferença é somar um vetor com o negativo do outro. Olha aqui, ó. Se esse cara é o vetor B, o negativo dele é esse aqui, menos B. O A menos B dá esse vetor diferença C aqui, ó. E repare que interessante. Como que eu posso remontar esse triângulo aqui, ó? O A está para cá. O B para cima está aqui.
O vetor diferença é o outro lado do triângulo. Então, toda vez que eu tiver em dois vetores, bundinha com bundinha junto, o vetor diferença é a distância entre eles aqui, ó. Repara. O que eu estou falando é isso. Se esse é o vetor A, e esse é um vetor B, tá bundinha com bundinha. O vetor diferença é sempre essa distância aqui, ó. Esse aqui é o A menos o B. Tá? Então, olha bem para essa configuração que isso costuma aparecer em problemas. E às vezes o aluno não enxerga que essa distância é a diferença. É só fazer. Tá? Se você pegar o menos o B vai estar aqui para baixo. Ó. Menos o B vai estar para cá. Esse é o menos o B. Como está bundinha com bundinha, ó, é paralelogramo que eu vou usar. Ó. Então, fazendo aqui a resultante dá isso aqui. Ó. Esse vetor, este vetor, é exatamente igual a esse, é o mesmo. Então, ao invés de eu fazer tudo isso, viu dois vetores bundinha com bundinha, a distância de um para o outro é o vetor diferença. Produto de um número real por um vetor. O que é o produto? Essa palavra produto, a gente não pode esquecer, é resultado da multiplicação. Então, produto de algo é o resultado da multiplicação deste algo por alguma coisa. Então, produto de um número real por um vetor nada mais é do que o resultado da multiplicação de um número real por um vetor. Então, imagine que eu tenho um número real n. Número real pode ser 0, 1, 2, 3, meio, 1 quarto, π, não importa. Um número real. Se eu multiplicar esse número real por um vetor, isso me dá um novo vetor. E esse novo vetor tem módulo, dado pelo número vezes o módulo do vetor. Então, tem direção, a mesma do vetor, se n é diferente de zero. Claro, se n for zero, anula o vetor. E o sentido? Ele é o mesmo do vetor se o n for positivo. E ele é contrário do vetor se n for negativo. Vou dar um exemplo aqui que fique mais claro isso. Pensa nesse vetor aqui, ó. O vetor A. Cada risquinho ali é uma unidade do tamanho do vetor. Então, esse vetor tem 3 unidades. O módulo dele, ó, não pus flechinha, hein? O módulo é 3 unidades. O que acontece se eu multiplicar o vetor A por 2? Quem é o vetor 2A? Vai ser um novo vetor que vai ser paralelo àquele primeiro, mas com módulo que vai ser 2 vezes o módulo do A. Se o módulo do A valia 3 unidades, esse aqui vai ser 2 vezes 3, vai ser 6 unidades. Então, ele vai ser isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor 2A. Por quê? Porque eu multipliquei todo aquele vetor por 2. Quando você multiplica um vetor por um número, o módulo dele é multiplicado por aquele número. A direção não muda. O sentido vai ser o mesmo se o número for positivo. E o sentido se inverte se o número for negativo. Se aqui fosse menos 2A, isso aqui se inverteria. Aqui passaria a ser a origem e aqui a extremidade. Ele passa a inverter em 180 graus. O sinal de menos faz isso. Então, aqui, olha. Por exemplo, eu tenho um vetor V. Se n for igual a 2,
o resultado vai ser 2v. Vai ser um vetor v com o dobro do tamanho. Se o resultado, se o n for menos 1,5, vai ser um vetor 1 vezes e meia maior, com sentido oposto do original, por causa do sinal de menos. E a soma algébrica de vetores? A gente vai associar a soma geométrica. A soma algébrica, nós vamos trabalhar com 4 categorias aí. Primeira, quando o ângulo entre os dois vetores for 0 grau. Quando o ângulo entre dois vetores for 0 grau, esses vetores são paralelos. Como é que eu faço a soma geométrica e algébrica agora? Imagina que o vetor A tem módulo 1, 2, 3, 4 unidades. E eu tenho o vetor B, módulo 1, 2, 3 unidades. Eu quero somar esses dois vetores. O ângulo entre eles é 0 grau, porque eles são paralelos. E quando o ângulo for 0 grau, é simples. Coloca a cabecinha de um na bundinha do outro, ó. Coloca a cabecinha do B na bundinha do A, e isso vai me dar o vetor resultante. E qual o tamanho dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a soma dos módulos. Então, o resultante é o vetor A mais o vetor B. O vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. E quem é o módulo da resultante? Vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. E quem é o módulo da resultante? O módulo, sem flechinha, módulo da resultante é o módulo de A mais módulo de B. O módulo da resultante, o módulo de A é 4 unidades. O módulo de B é 3 unidades. O módulo da resultante são 7 unidades. Tá aí. Então, veja. A soma eu sempre represento assim. Mas o módulo não. O módulo eu tenho que calcular. Ah, mas deu igualzinho? Você somou? Deu. Porque eles são paralelos. Agora, vamos ver um segundo caso. Quando o ângulo entre os vetores for 180 graus. Ou seja, esses vetores são antiparalelos. Um aponta para a direita, outro para a esquerda. Está aqui o vetor A de módulo 4 unidades e o vetor B de módulo 3 unidades. Como é que eu somo isso? Cabecinha de um na bundinha do outro. Coloquei a bundinha do B na cabecinha do A. Olha só o que deu. Como esses aqui são contrários, esse trecho se anula. Só sobrou esse trecho em vermelho, que vai da bundinha livre para a extremidade livre. Então, a resultante passa a ser essa. E a resultante eu escrevo A mais B. Resultante, vetor resultante é vetor A mais vetor B. Como que eu calculo o módulo? O módulo da resultante agora é o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. É o módulo disso porque não pode ser negativo. Quem é o módulo do vetor A? 1, 2, 3, 4 unidades. Quem é o módulo do vetor B? 1, 2, 3 unidades. Então, quem dá resultante? Resultante dá uma unidade, que você vê aqui no desenho. Uma unidade apenas. É simples pensar nisso. Se você está empurrando um carro com uma força, lembra que força é uma grandeza vetorial, com uma força de 10 unidades para a direita, e um colega seu vem e te ajuda aplicando também para a direita uma força de 5 unidades, o carro recebe uma força de 15, porque ambos estão apontando para o mesmo lado. Agora, se você estiver num cabo de guerra, você puxa esse cabo para cá com uma força de 20 unidades e esse puxa para cá com uma força de 12 unidades,
é como se fosse um vetor de 20 para cá, com um vetor de 12 para cá. São vetores paralelos, porém em sentidos opostos, ou seja, são antiparalelos. Como que eu acho a resultante? É o módulo do A menos o B. Quem é o A? O A é sempre o valor maior aqui. Então vai ser 20 menos 12. A resultante vai dar 8 unidades. 8 unidades para qual lado? Põe a cabecinha de um na bundinha do outro. Você tem 20 para cá e você tem 12 para cá. Põe o 12 aqui, ó. Isso, parte se anula, o que sobrou foi essa resultante aqui, ó. O que sobrou foi essa resultante de 8 unidades. Tá aí. E quando os vetores forem ortogonais, ou seja, quando o ângulo entre eles for de 90 graus, um vetor está para cá e o outro está para cá, ó. Forma um ângulo de 90 graus. Esse tem 4 unidades e esse tem módulo 3 unidades. Já tão bundinha com bundinha, traça paralelograma. Ó. Tá, e essa é a resultante. A resultante vetor R é vetor A mais vetor B. Agora, como que eu calculo o módulo? O módulo é o comprimento dessa reta aqui. Mas essa reta é o lado de um triângulo retângulo. Qual lado? A hipotenusa. Então, eu uso o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. R ao quadrado é igual a esse lado aqui tem o mesmo tamanho do A. Ó. Isso aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado. R ao quadrado é igual a A, vale 4. O B vale 3. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. R ao quadrado é igual a 25. R igual a raiz quadrada de 25. R igual a 5 unidades. Então, quando o ângulo entre os vetores for de 90 graus, o que vai acontecer é que você vai ter que achar a resultante por Pitágoras. E um quarto caso, quando o ângulo for diferente de 0 grau, 90 e 180. Quando for diferente dos 3 casos anteriores, como é que eu faço? Por exemplo, aqui o vetor A e aqui o vetor B é um ângulo de 120 graus, não é nenhum dos 3 casos anteriores. Como é que eu acho? Primeiro, geometricamente, traça aqui o paralelogramo. Esse é o resultante, que é A mais B. Mas quanto que ele vale? Qual o tamanho disso aqui? Bom, aí você vai ter que usar a chamada lei dos cossenos. A soma, o vetor resultante é o vetor A mais o vetor B sempre. Mas como que eu calculo o módulo? Dado pela lei dos cossenos. E como que é a lei dos cossenos nesse caso? Parece o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tem aqui igualzinho o teorema de Pitágoras. Só que agora eu acrescento esse termo. Mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, ó, quanto que vale o R ao quadrado aqui? Vai ser 4 ao quadrado, que é o módulo de A, 3 ao quadrado, que é o módulo de E, mais 2 vezes 4 vezes 3, que é o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno de 120 graus, que era o ângulo entre eles. Cosseno de 120 graus é menos meio. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 24 vezes menos meio vai dar menos 12. 16 mais 9 dá 25. Menos 12 dá 13. R ao quadrado é igual a 13. Passo o quadrado para cá na forma de raiz. O R vale raiz de 13 unidades. É assim que a gente calcula algebricamente o módulo dos vetores. Então, lembre bem dos 3 casos, 0 grau, 90 graus, 180 graus. E do último caso, quando for diferente dos 3.
componentes de um vetor. Veja, se você pegar um vetor A, como este aqui, e colocar a bundinha dele na origem de um sistema cartesiano OXY, está aqui um sistema cartesiano XY. Então, esse vetor tem a bundinha dele na origem de um sistema cartesiano. Se eu pegar da extremidade do vetor A, traçar uma linha paralela ao eixo Y, essa linha vai cruzar o eixo X. Aonde ela cruza, eu traço um vetor. Este vetor é a projeção do vetor A no eixo X. Eu chamo de vetor AX. O vetor AX é a projeção do vetor A no eixo X. É como se fosse a sombra do vetor A no eixo X. Pega um cabo de vassoura e deixa inclinado no sol. A sombra dele é a projeção dele. Então, essa é a projeção do vetor AX. Repare que o vetor AX forma um ângulo θ com o vetor original A. E se da extremidade do A eu traçar uma reta paralela ao eixo X, até que ela cruze o eixo Y, aonde ela cruza o eixo Y, eu traço o vetor da origem até esse cruzamento. Esse vetor eu chamo de AY. Ele é a projeção do vetor A no eixo Y. A projeção do vetor A no eixo Y. Então, repare, o vetor A tem duas projeções, que eu vou chamá-las de componentes. A componente AX e a componente AY. Componente AX é a projeção do vetor A no eixo X. Componente AY é a projeção do vetor A no eixo Y. E repare uma coisa. Repare que o AX e o AY estão bundinha com bundinha. Se eu traçar o paralelogramo, a diagonal dá o A. Então, eu posso dizer que o vetor A é a soma do vetor AY com o vetor AX. Ele é dado pela soma das suas componentes. Então, o vetor A ele é a soma da componente AX, do vetor componente AX e do vetor componente AY. Tá aí. É só olhar na figura que a gente vê bem isso. O AX e o AY estão bundinha com bundinha. Por paralelogramo, a diagonal dá o A. Então, o A é a soma de AX com AY. Se eu pegar o AY que estava aqui e transportá-lo para cá, também dá por polígono. Cabecinha do AX na bundinha do AY. Dá o A. Quem é o AX? Veja. Vamos fazer isso aqui. Vou pegar aquele desenho lá. Esse é o vetor A. Esse é o vetor AY. E esse é o vetor AX. E esse aqui é o ângulo entre eles. O ângulo θ. Tá aí. Repare que isso é um triângulo. Tá? É um triângulo. Um triângulo retângulo. Vamos calcular o seno desse ângulo. Quem é o seno de θ? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a θ? É o AY, em módulo, é só o valor, não é o vetor, é só o tamanho do lado. Dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, daqui, multiplica em cruz, faz esse vezes esse vezes esse, eu vou ter que AY vai ser o A
vezes o seno de θ. O AY é o A seno de θ. E quem é? Vamos calcular o cosseno agora. Olha, o cosseno de θ. Quem é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente é aquele que está junto ao ângulo. É o AX. É o módulo de AX, porque é só o valor, pela hipotenusa. Cosseno é AX sobre A. Então, daqui eu posso tirar quem? Multiplica em cruz, ó. Quem é o AX? Ele é o A vezes o cosseno de θ. Então, repare uma coisa. AX é A cosseno θ. E AY é A seno θ. É assim que eu descubro o valor deles. Se você olhar aqui na figura, AX, A cosseno θ. AY, A seno θ. Existe um processo mnemônico. O que é um processo mnemônico de fácil memorização? É só olhar aqui, ó. Um lado está com o ângulo, ó, forma o ângulo, e o outro lado não está com o ângulo. Não está junto do ângulo, está afastado. Esse AX está junto com o ângulo. Esse AY está afastado do ângulo. Olha, quem é o AX? Qualquer um deles vai ser o valor do A multiplicado por um seno ou por um cosseno. O AX é A cosseno. Agora, repare o seguinte. O AX está com o ângulo ou sem o ângulo? Ele está com o ângulo, então com cosseno. Memoriza. A com o ângulo é A cosseno, é o AX. O AX ele está com o ângulo, então ele é o A cosseno. O AY está sem o ângulo, sem seno, A seno. Então, aquele que está sem o ângulo vai ser a componente em seno. Aquele que está com o ângulo vai ser a componente em cosseno. E é claro, se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Passo o quadrado para cá na forma de raiz. O módulo de A é a raiz quadrada de ax quadrado mais a y ao quadrado. E quanto vale esse ângulo? Ora, esse ângulo eu posso tirar da tangente. O ângulo eu posso tirar da tangente. Quem é a tangente de θ? Tangente de θ é cateto oposto, que é o AY, sobre cateto adjacente, que é o AX. Mas eu não quero a tangente, eu quero θ. Toda vez que eu te dou uma função trigonométrica de um ângulo e peço o ângulo, a gente usa uma função que é chamado de arco. Então, eu quero o arco tangente. Então, θ é o arco, eu escrevo assim, arco tangente de AY sobre AX. No fundo, eu estou dizendo que o ângulo é a função cujo AY sobre AX dá tangente daquele ângulo. Mas uma outra maneira de escrever a mesma coisa, e essa aparece nas nossas calculadoras, esse arco tangente, a gente costuma escrevê-lo assim. Ao invés de escrever arco tangente, você escreve tangente a menos 1. Tangente a menos 1 é o arco tangente. É o valor cuja tangente daquele ângulo. A tangente daquele ângulo daquele valor. Tá aí. Aí como que eu descubro isso? Pega a calculadora, pega a y, divide por ax, e a calculadora tem a função tangente a menos 1. Digita que você descobre o ângulo. É assim que funciona.
E aqui a gente tem que sempre olhar no sistema cartesiano. Ó, quando os vetores estão, ó, tá aqui, eixo Y e eixo X. Quando os vetores AX e AY estão neste quadrante, ambos são positivos. Quando eles estiverem neste quadrante, o AX é negativo, porque ele fica aqui, e o AY é positivo. Quando eles estiverem nesse quadrante, ambos são negativos. E quando eles estiverem nesse quadrante, o AX é positivo, o AY é negativo. Olha um exercício de fixação aqui, só para a gente entender. Ó, um avião de passageiros segue a rota mostrada na figura. Primeiro, ele voa da origem, aqui, do sistema de coordenadas mostrado na cidade para a cidade A. Ele voa daqui, localizado a 175 quilômetros e a uma direção 30 graus norte do leste. Então, ó, aqui é a origem. Não, desculpa, a origem, deixa eu só ler o problema direito. Primeiro ele voa da origem do sistema de coordenadas mostrado para a cidade A, isso. Ele voa daqui para cá, que é a cidade A. Esta cidade A está a 175 quilômetros da origem. E ele voa numa direção de 30 graus norte do leste. Se aqui para a direita é o leste, ao norte é a parte de cima. Então é para cá que ele veio. Em seguida, ele voa 153 quilômetros a 20 graus a oeste do norte para a cidade B. Então ele vem para a cidade B, ele voa, a distância daqui aqui é 153 quilômetros, ele voa 20 graus a oeste do norte. O norte é na vertical, 20 graus a oeste é para a esquerda. Está aqui a rosa dos ventos. Então, norte é aqui, 20 graus a oeste é 20 graus para cá. Então, ó, daqui ele fez 20 graus e chegou aqui. E, finalmente, ele voa 195 quilômetros ao oeste até a cidade C. Então, ele vai para o oeste. O oeste é para a esquerda. Está aqui. Encontre a localização da cidade C em relação à origem. Localização da cidade C em relação à origem é a distância dessa cidade à origem. Ora, é esse R. Mas quem é esse R? Ele, no fundo, é o A mais o B mais o C. Ah, professor, então não posso somar 175 com 150? Não, não pode, porque isso é só módulo. Eu tenho que calcular passo a passo quanto que dá cada distância. Olha aqui. Esse vetor Azinho. Vamos calcular a componente em x e y dele. O AX está com um ângulo, então é A cosseno. Então é A cosseno de 30 graus. O A vale 175 km, vezes o cosseno de 30, que dá 0,866, 152 km. Então, a componente em x aqui, ele caminhou 152 km. Deixa eu só voltar aqui. A componente em y, a gente calcula como sendo A seno. Então, a gente vai calcular isso aqui por meio das componentes seno e cosseno. Tá? Então, você vai ter que calcular para cada um e, no final, escrever esses vetores. Então, ó, quem é o AY? É A seno 30. 175 km, seno de 30 é meio, dá 87 km e meio. Faz a mesma coisa para o B. Quem é o BX? É B cosseno de qual ângulo? Olha, cosseno de todo esse ângulo, que era os 90 graus mais 20, que dá 110 graus. Então, vai ser 153 cosseno de 110, que é menos 0,342. Dá menos 52,3. Quem é o BY? É B seno de 110,
que dá 144 km. Pois, quem é o CX? É C cosseno de 180, dá 195 vezes menos 1, que dá menos 195. Quem é o CY? É C seno de 180, seno de 180 dá 0, deu 0. Agora, quem é o RX? É a soma de todas as componentes em X. É 152 menos 52,3 menos 195. Fazendo essa conta dá menos 95,3. E quem é o RY? É a soma de todas as componentes em Y. Se você somar, dá 232 km. Então a gente pode dizer que o vetor R, ele é um vetor que tem as componentes em X valendo menos 95,3 km, é o módulo dela, e a componente em Y, 232 km. Como achar a resultante? A gente vai falar disso numa próxima aula, quando a gente falar de vetor unitário. Deixa eu ver que horas são. São 9h21. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque o que eu vou entrar, eu não quero interromper, tá? Aí, eu sei que a aula online ela fica cansativa. Alguns dias a gente vai ter que estender mais essa aula. Em outros, nós podemos encurtar um pouco mais para não cansar tanto. Mas, normalmente, por ser uma aula online, eu vou até às 9h30 por aí, para não cansar tanto. Tá bom? Eu paro a aula por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula.